para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar com o biólogo e coordenador do movimento Puraqué, Ciro Campos, que já está aqui conosco, que vai compartilhar sua visão sobre os desafios e impactos da construção da hidrelétrica Bem Querer aqui em Roraima. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço o convite, uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre Roraima, sobre a hidrelétrica de Bem Querer, sobre o Rio Branco principalmente. Professor, que é biólogo também, né? A discussão sobre o projeto da hidrelétrica Bem Querer tem gerado muita controvérsia, principalmente em relação aos impactos socioambientais, né? Como é que o movimento tem se levantado, o que se tem debatido em relação a isso? Pois é, isso acontece porque a gente viveu, ainda vive, né, mas viveu durante muito tempo uma situação de emergência energética, de risco energético aqui em Roraima. Então, qualquer proposta que seja feita no sentido de melhorar isso, ela chega bem recebida, né? Nesse caso da hidrelétrica do Bem Querer, não. Porque é alguma coisa que chegou para nos ajudar, né, com a intenção de nos ajudar, mas pelos estudos que nós temos feito, os riscos que ela traz são muito altos. Então, o custo-benefício desse projeto não está muito claro para a gente ingressar mesmo, realmente, mesmo entendendo que Roraima precisa de energia, mesmo entendendo que Roraima precisa de emprego, de desenvolvimento, não está muito claro que essa obra realmente vai ser uma obra positiva para a gente. Os malefícios são maiores que os benefícios, de acordo com a pesquisa de vocês? Sim. E também de acordo com a pesquisa que o próprio governo fez na empresa de pesquisa energética, IPE, o Fórum de Energias Renováveis de Roraima também, tem vários grupos estudando esse empreendimento, né? E as informações que temos até agora, embora não sejam as informações definitivas, né? Tanto que o EIA-RIMA acabou de ser entregue e foi devolvido, né? Então a gente ainda não tem o estudo finalizado, mas o que temos até agora já é suficiente para levantar um alerta de que talvez não seja um bom negócio. Qual é esse alerta, né? Quais os principais argumentos que sustentam essa posição contrária à construção da hidrelétrica? Tem duas formas de a gente olhar para isso, né? Uma é com relação ao risco para a sociedade e à natureza, e outro é com relação à capacidade dessa usina de realmente resolver o nosso problema. Quando a gente olha para a sociedade e para a natureza, o risco maior é porque o Rio Branco ele é o principal rio de Roraima. Ele é o maior rio, com a bacia dele, é mais de 80% do estado que está banhado por esse rio, mais de 80% da população. E o barramento se daria bem ali no curso médio do rio, ali em Caracaraí. Portanto, ele pegaria dali para cima todos os afluentes. Ali próximo das corredeiras mesmo. Porque você faz uma barragem nas corredeiras, mas é muito plano o lugar. Daqui de Boa Vista até Bem Querer, a gente tem 19 metros de queda apenas. Então, 15 metros de queda apenas. Então, a gente anda quase 10 quilômetros para conseguir 1 metro de queda. Isso é muito pouco quando a gente está falando em indústria hidrelétrica. A gente esperaria ter um desnível maior, porque daí você faz um lago menor. Quanto mais plano é o lugar, maior é o lago, mais essa água vaza e precisa ser contida com a construção de diques, e esse é o caso de Bem Querer. Bem Querer é uma hidrelétrica construída num lugar muito plano e por isso o lago dela se estende desde Caracaraí, passando de Boa Vista, passando do Rio Caomé, vai encerrar lá por perto do Igarapé, Água Boa de Cima. Então é um lago muito grande, né? São praticamente 150, 140 quilômetros de lago, um dos maiores lagos do Brasil, para uma energia que nem é tão grande assim. O que o senhor quer dizer é que esses quantos quilômetros? 150? 140. 140 quilômetros seriam afetados diretamente, porque ainda tem a parte que é afetada indiretamente, mas diretamente afetados ali em torno à questão mesmo do meio ambiente, da natureza, dos animais, a própria água em si sofre essas consequências com a instalação. São 140 quilômetros, é isso mesmo, 140 quilômetros de impacto no Rio Branco especificamente. Ou seja, de Caracaraí até
Passando Boa Vista, passando Calamé, ali no Água Boa de Cima, dão cerca de 140 quilômetros. Então, é esse o trecho que o Rio Branco fica sem correnteza. A gente vive hoje na beira de um rio caudaloso, com quase 1.000 metros de largura, que tem uma quantidade grande de água passando, e essa correnteza nos ajuda aqui na cidade a depurar o nosso rio. A cidade também suja o rio, mas o rio ele vai se depurando. Com uma barragem feita ali embaixo e com a correnteza acabando, então tudo que acontece aqui na cidade vai ficando aqui na frente também. A água vai ficando mais suja, a água parada na beira da cidade vai favorecendo o crescimento daquelas plantas aquáticas, que favorece o crescimento de mosquito, de carapanã, de doença, uma série de outras coisas aqui na margem da cidade. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que quando a gente alaga o Rio Branco em toda essa extensão, todos esses milhares de lagos que tem aqui em torno de Boa Vista e no Cantá, que sobem na época da cheia, vão ficar durante mais tempo agora cheios, vão ficar mais cheios ainda. É como se a gente estivesse na nossa maior cheia durante muito tempo. Então a gente não calculou ainda, ninguém falou para a gente, ninguém mostrou para a gente um estudo, um número do que representa você elevar o lençol freático aqui na cidade de Boa Vista em termos de alagamento, por exemplo. Em termos de perda de área, perda de terreno, perda de sítio, esse tipo de coisa. Com 5 minutos de conversa aqui que você já explicou, já mostra aí a gravidade da falta desse estudo para apresentar esses impactos. Mas de que forma que isso adentra mesmo, dentro principalmente das comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais, comunidades indígenas em torno dessa margem, né, ao longo aí até Caracaraí, descendo também ali para o município de Rorainópolis? Olha, quando a gente barra o rio, todos os peixes que estão subindo o Rio Branco, que estão vindo do Amazonas, que estão vindo do Rio Amazonas, do Rio Negro, chegam aqui em Caracaraí e param. Então, olha, o lago entra a 40 quilômetros no Rio Mucajaí. O Rio Mucajaí vai ser alagado lá para dentro, mas mesmo assim os peixes que subiriam o Mucajaí não vão subir mais, porque agora eles vão encontrar uma barragem. Então, a barragem é um muro de quase 20 metros de altura no meio do Rio Branco. Então, os peixes, alguns vão conseguir passar por algumas estruturas que são feitas, escada para peixe, mas são poucos. Então, para quem está pescando nesses rios, o peixe, principalmente os peixes de maior valor comercial, os bagres migradores, os peixes grandes, esses aí a gente não vai ter mais. Agora imagina também, por exemplo, na margem esquerda, eu falei do Rio Mucajaí, que é a margem direita. Imagina a margem esquerda do Rio Quitauaú. A água também vai entrar bastante no Rio Quitauaú. E quando essa água alaga esses rios, as pessoas que têm fazenda, que têm sítio, que têm terreno na beira desses lugares, às vezes não conseguem mais plantar mandioca, não conseguem mais plantar porque a água, o terreno encharca por baixo. Ele não fica mais adequado. O Rio Quitauaú naturalmente já alaga, transborda, né? E esses rios todos têm pessoas que estão lá vivendo dele, pescando, vivendo nas suas margens, que às vezes estão lá já há gerações, sabe? Às vezes foram criadas nesses locais. Então, a vida nesses locais vai mudar. Não vai ser para melhor. As pessoas que estão aí vão ter limitações, vão ter que se adaptar a essas limitações, né? Vão ter essas perdas e, eventualmente, são perdas que não vão ser compensadas. E, em alguns casos vão ser compensadas, vão ser reduzidas, né, mitigadas. Em outros casos, não. Mas eu chamo atenção para uma coisa. Olha, em algum momento, a gente vai ter 5.000 pessoas trabalhando. É por um período curto, né? Esse número de emprego vai ser por 3, 4, 5 meses. A maior parte do tempo, a quantidade de empregos é menor. Mas imagina você lançar esse edital, essa notícia de que vai ter 5.000 empregos aqui, de repente, em Caracaraí. É óbvio que as pessoas que estão sem emprego em outras regiões do Brasil, no Amazonas, no Pará, no Acre, fora da Amazônia, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com barragem, também virão para disputar essas vagas de emprego. Então, eventualmente, esse ganho que a gente está imaginando, em termos de emprego, também não vai acontecer. E se a gente tomar como exemplo o que aconteceu em Altamira, no Pará, às vezes chega mais gente do que as vagas que estão sendo oferecidas. Então, é um efeito negativo em termos de emprego, porque são pessoas que vão chegar aqui e não vão conseguir emprego na barragem, porque vem muita gente e vão ter que procurar outros empregos, disputar os empregos com as pessoas que estão aqui.
Então, imagina se você está pensando, né, que seu filho, sua filha podem conseguir um emprego nessa usina que vai ser importante para a vida deles, talvez não aconteça. Talvez, na verdade, eles não consigam esse emprego, ainda tenham que disputar outros empregos com as pessoas que vêm de fora, né? É uma preocupação que também afeta a segurança pública dos municípios, a questão da educação, do custo de vida. Tem vários tipos de impacto que já foram bem registrados em outras cidades da Amazônia. E é isso que nos preocupa, principalmente no caso de Caracaraí, que é uma cidade pequena, que vai receber um número enorme de pessoas, e que, se essa usina for realmente construída, são municípios que precisam estar bem preparados, né, para lidar com isso, com seus serviços reforçados. Caracaraí, Mucajaí, Iracema, Boa Vista também. Acho que até Rorainópolis, porque vai descendo ali a região também. Sim. Professor, existe um componente que foi até nomeado aqui na pesquisa, que é o estudo de componente indígena, que tem sido uma grande preocupação nesse projeto. E eu queria que você explicasse, né, qual a importância desse estudo para a análise dos impactos sobre as comunidades indígenas da região. Esse estudo, ele, inclusive, é uma obrigação legal. Ele é um passo necessário para que a obra se habilite e possa continuar, né? Ele é uma exigência, essa exigência até o momento não foi cumprida. O EIA-RIMA foi entregue, entretanto, o componente indígena não. O IBAMA recebeu o estudo, percebeu essa ausência e devolveu o estudo. Então, o EIA-RIMA não está sob análise agora, não existe, digamos assim, um EIA-RIMA entregue, pronto para a gente analisar. Existe uma peça que está incompleta, que tem muitos estudos lá, que a sociedade deve se apropriar, olhar, estudar, mas ainda não é um estudo que habilita a obra, por exemplo, para ir para uma audiência pública, para requerer uma licença prévia. Então, digamos que é uma obra que, nesse momento, ela está esperando, né? Está no momento de expectativa, de espera para ver se vem ou não. E esse estudo é importante porque as obras, que são muito grandes, elas têm impactos que às vezes a gente não consegue enxergar na hora que a gente está olhando para o canteiro, digamos assim, né? Mas que vão mais longe. Então, por exemplo, esse impacto nos rios, do rio Mucajaí, por exemplo, o rio Mucajaí, ele entra na terra Yanomami lá dentro, né? Então, ele é um rio que vai perder... Então, consequências também do garimpo, ali você foi notado também a consequência do garimpo no rio Mucajaí, né? Isso, e é um rio que é muito piscoso, tem muito peixe o rio Mucajaí. Então, é importante para as populações dos sítios, das fazendas e indígenas que utilizam esse rio. Então, vai haver um impacto. O estudo de componente indígena, ele tenta colocar números, né, valores para isso. Mas também a gente tem ali, tanto em Caracaraí, na região do Ajarani, ali as comunidades da terra Yanomami, quanto do outro lado do rio, as comunidades ali da região de Tabalascada, Canauanim, Malacaxeta, que estão a uma distância que ainda vai sentir os impactos das pessoas, do movimento, né, do grande fluxo de pessoas que vão estar indo para aí. E, então, é importante que a gente se prepare para isso, para caso a obra seja feita. Então, o poder público tome as providências para evitar que esses problemas sejam desse tamanho, né, para tentar amenizar o problema para as pessoas. Para isso que é feito esse estudo, para saber se os impactos existem, de que tamanho eles são, se eles são de uma dimensão muito grande para impedir a continuidade da obra, ou se eles de alguma forma podem ser atenuados e compensados. O senhor falou sobre esse momento de cheia do Rio Branco, né? No momento em que estamos no período de chuva, de inverno aqui no estado de Roraima, e essa cheia transborda já o rio aqui, e com essas barragens pode permanecer mais tempo o curso do rio ali, aliás, o rio mesmo, o nível do rio mais alto. Mas em momentos de seca, por exemplo, depois da barragem ali do Bem-Querer, para a região que fica posterior a essa barragem, a seca também pode ser agravada para depois... Você fala rio abaixo? Isso. Eu acho que o que vai acontecer, em termos de seca, o pior seria rio acima, mas o que vai acontecer rio abaixo é que
toda a areia que o rio tá levando, né, que é responsável pela recomposição das praias, do leito, do curso do rio, essa areia vai ficar retida em Caracaraí, vai ficar retida em Bem-Querer. Então isso vai fazer falta rio abaixo. A gente não sabe direito qual vai ser as consequências para as ilhas e para as praias, mas o Rio Branco é muito dinâmico, ele leva muita areia para o Rio Negro também, né? E agora uma parte desses sedimentos nessa areia, né, areia, argila, uma série de outros nutrientes, vão ficar retidos aqui na barragem. Então vão fazer falta lá embaixo, em termos de biodiversidade, de qualidade da água, de nutrientes, transparência da água, tudo isso vai mudar. Lá embaixo que eu digo para toda a bacia amazônica, porque deságua ali no Rio Negro, que depois se encontra ali com o Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Isso não é exagero não, porque, olha, o Rio Branco contribui muito ali com o curso baixo do Rio Negro, por exemplo, em termos da produtividade pesqueira. A cidade de Manaus pesca muito ali no Rio Negro. Essa região do Rio Branco e também dos rios vizinhos, né, Jaguaperi, Jufari, o Demini, que já cai ali no Rio Negro, na parte do Amazonas, são rios muito piscosos, tem muito peixe. Então, realmente, tem um impacto ali. E também nas ilhas. A gente tem ali, por exemplo, Navilhanas, naquela região, né, que é um arquipélago com milhares de ilhas. Essas ilhas têm uma história de formação relacionada com essa movimentação da areia, dos sedimentos, que agora a gente está interrompendo. Mas você falou uma coisa importante, que é com relação à seca, ao período da seca. A gente tem aqui em Roraima um período de seca, né, que é um pouco maior do que o período chuvoso, o período de estiagem aqui, mais ou menos, um pouquinho mais longo. A gente tem um período seco bem pronunciado, que vai assim de novembro a março. E que se intensificou com as crises climáticas do mundo, tem aumentado esse período de seca também. Pois é, eles têm ficado mais intensos. Então, imagina só, se essa barragem ela tem uma capacidade de reter, segurar água por um curto período de 8 a 10 dias, e se a gente tem pelo menos 90 dias de janeiro, fevereiro e março de extrema seca, se bem que novembro e dezembro já está baixo também, isso significa que durante alguns meses do ano, a produção dessa hidrelétrica vai ser muito baixa ou vai ser irrelevante, porque o Rio Branco vai estar muito baixo e ela não consegue segurar água por muito tempo. Ela é um tipo de barragem chamada fio d'água. Então, como é que essa usina vai gerar energia para a gente nessa quantidade que a gente precisa nesses meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, principalmente de dezembro, de janeiro a março, né? Essa é uma dúvida que nós temos e que não está esclarecida nos estudos que nós temos até agora. Estudos que temos até agora falam da potência máxima que ela vai alcançar, né, nos meses de julho, agosto, quando o rio está bem cheio, mas não menciona qual é a potência mínima nos meses de janeiro, fevereiro e março. Aqui na publicação do Fórum de Energias, eles estão inferindo que vai ser próximo de zero, e é razoável pensar isso para quem está aqui. Então, é uma usina que está sendo construída, que vai ajudar Roraima um pouco, mas não vem para resolver o nosso problema. Ela vai injetar energia na linha de transmissão que está chegando, vai ser uma usina super importante para Manaus. Manaus precisa muito de Bem-Querer, mais do que Roraima. Agora, durante esses períodos aqui, em Roraima, que a gente vai ficar sem a geração expressiva de Bem-Querer, a gente vai ter que fazer outras coisas. A gente vai ter que criar mais usina. Nós temos hoje, a nossa matriz melhorou, né? A gente era quase 100% petróleo, quase 100% diesel, né? Exceto Jatapu. E agora a gente tem, com o último leilão de energia que aconteceu aqui em Boa Vista, realizado recentemente, agora com a última usina entrando, vai ter mais de 40% de energia renovável. Então, eu creio que a gente, mesmo construindo essa hidrelétrica, vai ter que construir ainda outras usinas aqui para poder dar conta. No caso, você está contando que as usinas hoje de energias renováveis que nós temos aqui para a BR-174, ali, e também, acho que para a região do Cantá. E também no sul do estado. E no sul, né? Que é do óleo de dendê, no sul do estado. Aqui de acácias, né? De madeira. Isso, Então, e a outra que eu esqueci o que é. A outra, ela vai entrar agora né? do Forte São Joaquim, ela é híbrida. Né? Então, essas usinas todas são boas. Isso foi um marco aqui na nossa história, esse leilão. Foi para a inauguração de 2. Pois é, porque olha só, agora a gente mesmo aqui de Roraima, gerando energia aqui
para o nosso povo. E gerando emprego aqui, gerando divisas. Essas empresas estão comprando, estão vendendo, estão fazendo uma série de negócios aqui. Esse caminho poderia ser mais promissor para o povo de Roraima em termos de segurança energética, em termos de emprego também, e em termos de qualidade de vida, porque a gente não precisaria mexer no nosso principal rio e causar impacto em outros rios, na fauna, na flora em geral, para a sociedade. Né? Então, pensando, né, aqui, olha, eu quero, né, ver Roraima com segurança energética, sem ter risco, sem ter esse medo de repente a gente passar pelo que o Amapá passou, por exemplo. Ficou assim 2 semanas sem energia. Né? Isso gera crise na sociedade, insegurança social. A gente não quer isso. E não recebe a atenção devida do restante do país, assim como recebe ali os estados que estão no centro do país. Por exemplo, o Amapá ficou sem energia, quase não foi noticiada essa informação, né? Enquanto que... E acredito que foi quase no mesmo período das enchentes do Rio Grande do Sul, acho que foi até um mês antes isso ocorreu agora. E não foi noticiado, como foi noticiado também as tragédias ali no sul, sudeste e centro-oeste do país. Então já vê uma situação do norte excluído mesmo, né? Digamos, à margem dos debates sociais do todo o país. Então, o que o senhor considera disso também? Eu acho que a gente aqui em Roraima está um pouco acostumado com isso já, né? É claro que foi uma tragédia o que aconteceu, sem precedente no Rio Grande do Sul. É claro que a crise de energia elétrica em São Paulo, capital, agora é gravíssima também, afeta muita gente, né? Não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante, necessário. É super justo falar disso, mas a gente estranha um pouco que quanto mais longe dos grandes centros, menos atenção a gente tem. Então, com isso, a gente está acostumado aqui a conviver aqui em Roraima, né? Em não ser lembrado ou ser lembrado só em ocasiões ruins. Agora, a gente teve uma oportunidade, né, depois do leilão em 2019, de construir soluções nossas, aqui mesmo com as nossas pessoas, com a ajuda de gente de fora, mas com coisas feitas aqui. Olhando para frente, para o nosso futuro, população crescendo, necessidade energética aumentando, eu creio que seria interessante a gente olhar para esse leilão que foi feito em 2019, que está sendo efetivado agora, identificar quais são as virtudes dele e ampliar isso. Porque quando teve esse leilão, tinha mais de 1 giga de energia solar sendo oferecida. Esse leilão não comprou energia solar aqui, o de Roraima. A gente poderia ter comprado. Se a gente tivesse comprado energia solar durante o dia, durante as horas de maior produção, né, de maior sol, as usinas de diesel e de gás poderiam gerar um pouco menos. A gente economizaria esse combustível. Né? Mas não foi possível por falta de infraestrutura de escoamento. Agora, eu acho que o governo está atento para isso e está olhando para essa possibilidade da gente realmente, aqui em Roraima, a gente tem praticamente um sol para cada pessoa. Ou seja, na minha conclusão rápida aqui, ouvindo o senhor e sabendo também, acompanhando há algum tempo, inclusive as hidrelétricas de energias renováveis, e vendo também esse estudo da energia de bem-querer, da hidrelétrica, faz muito mais sol do que água aqui nessa cidade, do que chuva, né? Então, obviamente, teria muito mais sol para captar energia com a energia solar do que água para capturar ali energia na hidrelétrica de bem-querer. É assim que o senhor vê? Sem dúvida, é isso mesmo. Tanto que a energia solar cresceu muito aqui na cidade. A gente está virando uma potência em energia solar, mas ela ainda privada, né? Isso, exatamente. A gente não tem ainda dentro da nossa matriz um grupo de usinas de grandes solares de grande porte injetando energia, mas a gente pode ter. Roraima tem um potencial muito grande para isso. Então, seria melhor, na nossa opinião, a gente não se apressar com essa hidrelétrica. A gente não pode se afobar, querer construir de qualquer jeito. A gente tem que esperar ver esse estudo mesmo, olhar isso no microscópio, porque isso vai ser só uma vez. É uma obra que é feita, se for feita, ela altera a nossa vida para sempre. Essas obras não costumam ser desfeitas, ninguém desfaz uma hidrelétrica. Uma vez que está construída, ela vai ficar lá. Então, já que a gente vai tomar uma decisão desse porte, que afeta a vida do estado inteiro, não é legal, não é positivo que as pessoas não conheçam o mapa desse lago, por exemplo. A gente está em vias de construir uma hidrelétrica com um lago gigante e a maior parte da população de Roraima
não conhece o lago, não sabe o formato dele, se ele vai de leste a oeste, se ele vai de norte a sul, onde ele começa, onde ele termina, qual vai ser a profundidade dele, sabe? Essas questões são muito importantes e a esse ponto já, no momento que o empreendedor já está entregando aí a rima, a sociedade já devia estar mais informada. Daí a gente tem alguns movimentos, a gente tem nós, né, do Movimento Puraqué, Fórum de Energias Renováveis, a Frente em Defesa do Rio Branco, outros grupos que trabalham com informação, mas a gente precisa de mais, a gente precisava de alguma coisa em larga escala, que chegasse nas escolas, que chegasse nas instituições, né? Para as pessoas poderem saber, porque olha só, as pessoas elas têm acesso ao seu vereador, a algum deputado, elas pressionam os políticos quando elas tomam conhecimento disso. É assim a participação social. Se as pessoas não conhecem o formato, o tamanho do lago, elas não vão reclamar, elas não sabem que isso pode ser ruim para elas ou não. Portanto, eu acho que nesse momento, a principal questão que deve ser olhada é a informação, é a disseminação da informação para o povo de Roraima. No caso, você até citou as usinas hidrelétricas do Pará, e agora eu não lembro o nome da outra, mas o que foi... Aliás, quais foram os erros cometidos nesses locais que podem ser aprendidos, que podem ser usados como exemplos negativos daquilo que a gente não quer aplicar e replicar esses erros aqui na usina de Benquiri? Foram concedidas licenças provisórias, temporárias, ou seja, a licença prévia, no caso de algumas hidrelétricas, ela vai concedida de modo condicional, aí fica faltando alguma coisa. Aí depois eles recebem a licença de instalação para começar a obra, mas sem ter atendido o que estava ali atrás. E então assim vai a obra sempre com pendência até o final, e quando chega lá no final já não dá mais para voltar atrás. No caso da hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, se descobre na hora de praticamente ligar a usina que os sistemas de esgoto que eram necessários para a água não ir, para o esgoto não ir para o rio, não estavam ligados, não estavam concluídos. E então a gente percebe que isso é essa pressa, essa vontade de fazer uma obra achando que é boa de qualquer jeito, sem tomar toda a prudência, todo o princípio da precaução que uma obra desse porte precisa. É uma obra realmente, como o senhor falou, uma vez feita, uma vez tomada essa decisão, gera as consequências aí para todo sempre para a sociedade. Então, quais as sugestões, quais são as suas sugestões do Movimento Puraqué em relação à chamada pública mesmo, da participação popular, de fazer audiências públicas? O que vocês visualizam de sugestões para este momento? Bom, humildemente, né, a gente pode sugerir alguma coisa. A gente imagina que o governo do estado, as prefeituras têm, né, o seu corpo técnico, tem as suas ideias, mas a gente imagina que poderia ser interessante que uma campanha de divulgação fosse feita relacionado à educação, relacionada às escolas, que chegasse e atingisse as pessoas nas escolas. Eu acho que essa era uma boa forma de disseminar essa informação, porque depois as crianças, os jovens chegam em casa e compartilham essa informação com o resto da família. Então, de alguma forma, assim, seria um modo rápido de alcançar a sociedade toda. Mas também seria interessante esse modelo de fazer eventos nas universidades, eventos em grandes auditórios, produzir material como produziu o Fórum de Energias agora, e fazer um evento para apresentar, discutir isso. Nas universidades, a gente tem muitos jovens que estão agora fazendo seus trabalhos de conclusão de curso, né, o seu TCC, ou estão fazendo pós-graduação. Essa obra poderia ser também tema, poderia ser objeto de estudo dentro das instituições. Isso eu acho que são duas sugestões que talvez ajudem a disseminar essas informações de modo mais amplo para a sociedade de Roraima. Professor, então, assim, são muitas problemáticas, aliás, muitas consequências negativas que essa usina pode trazer para o nosso estado, e
a gente está conversando aqui, está difundindo essa informação, o senhor está compartilhando esse conhecimento conosco, mas além dessa entrevista, né, as pessoas que estão ouvindo, tiverem interesse de saber mais, de conhecer, de entender melhor essa problemática, de entender quais são, aliás, o que é, né, a usina hidrelétrica de Bem-Querer, quando ela vai ser instalada, como, o que está sendo discutido, como é que faz para ter acesso a essas informações? Tem algum lugar que o senhor sugere que essas pessoas busquem saber? Olha, existe um site criado pelo governo que tem informações sobre a usina, né? A empresa de pesquisa energética do governo, a EPE, ela criou um site chamado uhebemquerer.com.br, eu acho, mas é UHE Bem Querer. Então você chega lá e tem lá, por exemplo, o que o empreendedor, o que o governo disponibilizou com relação a essa usina. A gente também tem o nosso Facebook do Poraqué, que as pessoas podem entrar em contato com a gente vai ter prazer, alegria de participar de eventos, levar informações assim. A gente também recomenda contato com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, que é uma organização que é maior do que nós, né, que tem vários. O Poraqué, ele é um coletivo. O Fórum reúne diversas organizações, né, então é um lugar bastante consistente do ponto de vista técnico, né, para as instituições sim, procurarem. E o Fórum de Energias Renováveis tem um site na internet que também tem o contato lá. As pessoas podem conseguir mais informações sobre isso. Só pesquisar lá por Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Isso. E no Facebook, Movimento Poraqué. Professor, queria deixar esse espaço para o senhor fazer as considerações, falar algo mais também em relação a essa grande questão, essa grande interrogação que nós vivemos agora, para avaliar mesmo essa situação. Deixa esse espaço aí para fazer essas considerações. Obrigado. Eu não gosto de ficar falando mal, sabe, da usina. Eu gosto de analisar todas as tentativas de fazerem projetos aqui em Roraima e verificar quais são as melhores e piores. No caso dessa usina, realmente a gente, do Movimento Poraqué, a gente é contra, porque pelo que nós analisamos, os riscos são maiores do que os benefícios. Eu creio que a gente precisa olhar para Roraima, olhar para o nosso futuro, né, como querendo um futuro próspero, querendo um futuro de desenvolvimento, querendo um futuro onde as nossas crianças, nossos jovens tenham oportunidades no futuro. Então nós não somos contra o desenvolvimento, contra obras, né? É o caso dessa obra. Eu imagino específico, né? Essa obra especificamente, Bem-Querer. Nós não fomos contra nenhuma dessas outras usinas que foram construídas aqui em Roraima, pelo contrário, estimula a construção de usinas. A gente gostaria só que as pessoas, quando tentassem olhar para essa obra, não se apressassem para fazer essa obra, que elas tivessem todo o cuidado, que os nossos gestores, os nossos governantes, os nossos políticos arrumassem um tempo, chamassem suas assessorias para tomar pé disso aqui, para que isso seja realmente estudado e feito, se for feito, seja feito com todo cuidado. É importante a gente lembrar também que a gente está num momento o clima do planeta está sofrendo um pouco também com os impactos daquelas coisas que nós fizemos de negativo aí ao longo dos séculos, né? Então, hoje nós vivemos um momento de crises várias, mas de crise hídrica também, né? Nós estamos tendo extremos, picos de seca, com muito fogo, com pouca chuva, não é? Então a gente tem essa responsabilidade com o clima que faz com que a gente queira queimar menos diesel, né? Queimar menos petróleo. E parece que a hidrelétrica ajuda nisso, só que não também, porque o lago é muito grande, o lago é muito raso, e a hidrelétrica vai gerar metano, porque toda vez que você faz um lago raso, quente, em região tropical, a produção de metano é enorme. Tem um estudo de 2016 que calcula essa produção expressiva. Então, eu acho que, em termos de clima, também essa hidrelétrica não ajuda. Eu acho que a gente tem que pensar num Roraima saudável, bonito, um Roraima vivo, né, para o nosso futuro. E, para isso, a gente precisa conservar o nosso maior rio. A água é a coisa mais óbvia, mais palpável. Certamente é a nossa maior riqueza. Esse rio, a gente tem que cuidar dele e vamos torcer para que a gente consiga ter um futuro com segurança energética e com qualidade de vida com o nosso Rio Branco saudável.
Então é isso. Muito obrigada, professor. Nosso Rio Branco aí que é tão amado, que é símbolo do nosso estado, né? Então, graças a você a gente tem essas informações e compartilhamos aqui com os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!